Oi, Marcê. Oi, Lu. Lu, você tá fazendo muita coisa pra comer aí. Para de comer, garota. Quero comer essas bolachinhas quando esse tempo passar, hein? Aliás, você já tá me devendo, né? Deixa eu ver se a Fer apareceu aqui, me deu um oi. Deixa eu ver, chamar ela pra participar. Fer, eu te enviei aí o convite. Vamos marcar, dona Lu? Oiê, Oiê! Temos um visitante aí, é? temos um visitante. Os meus estão todos Quem é o amarrados visitante? Olha aqui, olha aqui. debaixo da cama. Oi, Ah, ele tá meio Miguel. bravinho. Ah, Ele filho, tá os meio meus estão bravinho, amarrados. porque ele acabou de chegar. Eu coloquei um Tá, desenho lá, mas ele não tá muito. Se amarrou os seus? amarrei, porque senão não tem como, né? Deixei comida do lado, um pote de água e já era. Oi, Ah, Marcelina, que Marcelina, estamos com saudade! saudade. Ah, a Essa Kai entrou quarentena é só também. assim, né? Eu vou cair. Então vai lá Hoje é assistir só seu desenho. assim. É Fê, isso aí. Oi, então eu vamos vou lá? começar a live aqui falando o propósito dela, porque que a gente decidiu fazer ela. A semana passada, quando tudo isso começou, a gente tinha uma viagem marcada, a nossa primeira viagem em família. A gente tinha viagem marcada para Beto Carreiro, sexta-feira agora. E daí na terça-feira, eu fui dormir 4 da manhã com o coração muito apreensível, tive uma crise de pânico, porque com tudo isso que começou a ser falado, o meu marido e um outro, eles estavam ainda assim, ó, vamos no braço forte, porque não vai ser nada, não tem nada, não tá acontecendo nada. E eu comecei a me apavorar com as notícias que estavam chegando até mim. E eu fiquei até as 4 da manhã, tive uma crise e comecei a orar ao Senhor. Eu falei assim, Senhor, só o Senhor mesmo para mudar o coração deles, para reverter essa situação, né? Porque a gente falando parecia bobagem para eles, né? E eu comecei a me preocupar, porque Beto Carreiro, muita gente de outras cidades, do país inteiro. Eu falei assim, é muito mais fácil a gente tiver que pegar lá. E ele estava assim, não, não é isso, que aquela coisa de homem. Daí, de manhã, eu acordei de manhã, eu recebi no Messenger uma mensagem do Beto Carreiro. Adiantamos nossas férias, vamos estar fechado. Na hora, eu senti uma paz de Deus e eu liguei pro Juninho na hora, eu falei assim, Juninho, Beto Carreiro vai estar fechado. Na hora ele falou pra mim assim, ó, então nós não vamos mais. Eu falei assim, ai, Senhor, obrigado, porque só o Senhor para reverter essa situação desse jeito. A hora que eu mandei no grupo da viagem, todo mundo começou. Ah, então não vamos mais, então não vamos mais, então não vamos mais. Eu, nossa, graças a Deus, todo mundo desistiu de pronto, assim, da viagem. Mas mesmo assim, quando eu fui pra internet, era cada coisa que eu via, era não sei quantos morrendo não sei aonde, era morrendo aqui, morrendo ali, que comecei a encher meu coração de muito temor. Muito temor. Apesar de ter os meus devocionais, ler sempre a Bíblia, eu comecei a ficar amedrontada diante do cenário que eu estava vendo pela internet. Não vou mentir dizendo que a minha fé não foi abalada, não, porque apesar de crer em Deus, eu fiquei com muito medo de tudo isso, né? E semanas antes, Deus vinha falando muito sobre obediência. Muito, muito, muito. Até no meu devocional desse dia, Deus falou para mim assim, ó, melhor fazer o certo. E quando eu falei isso com meu marido deixou de querer viajar, ele falou assim, ah, então é 8,80, já que a gente não vai para lá, a gente não vai sair mais. Porque as autoridades são instituídas por Deus também sobre as nossas vidas, então nós vamos obedecer. E nós decidimos desde então não sair mais. Às vezes o que acontece? A gente pega as crianças, põe no carro e dá uma volta dentro do carro, porque eu não tenho quintal, eles ficam dentro de casa, a gente dá uma volta. E a gente viu também na internet muita coisa, celebridades contra celebridades.
Pessoas inteligentes contra pessoas inteligentes. Não é só uma coisa assim. Hoje eu ouvi o Roberto Justus falando, é um tiro de canhão para matar uma coisinha de nada, é muito alarde, não sei o quê. Por outro lado, eu vi Marcos Mion, que é um cara inteligentíssimo também. Gente, fica na sua casa, porque o pico é desse jeito, porque senão o contágio é desse jeito. E a gente fica perdida diante de tanta informação. A gente nem sabe mais quem está falando a verdade. Por outro lado, também a gente viu dentro do nosso cenário, que é dentro do cristianismo, pessoas, autoridades religiosas brigando. Ai, porque você tem culto na sua igreja, porque é uma irresponsabilidade ter. Por outro lado, não, porque nós precisamos ter, nós temos que fazer. E a gente fica assim, meu Deus, em quem a gente acredita, o que a gente faz, você não sabe se você para, se você corre, se você anda. Né? Nesse cenário todo, eu acredito que, assim como eu, muitas mulheres ficaram perdidas, né? Ficaram assim, temerosas. É lógico que a nossa fé, ela é inabalável. A gente acredita que Deus é soberano, que Ele está no controle dessa situação, que isso daqui não pegou Ele de surpresa, né? Que Ele não foi surpreendido com isso. Deus é aquele que sabe o começo, meio e fim de todas as coisas. Ele é, né? Então, a gente acredita, assim, que muitas mulheres tenham ficado, assim, temerosas mesmo com toda essa situação. Então, o que a gente queria nesses momentos é levantar essas mulheres, né? Porque a gente acredita, que nem a gente foi no congresso da semana passada, 2 semanas atrás, né, Fer? Em Jundiaí, faz umas 2, 3 semanas já, né? Que nós somos flechas na mão do arqueiro, né? Que a gente tem que se levantar, sair da aljava, se colocar nas mãos do Senhor para ser lançada nesse tempo, para atingir um alvo, que é não deixar essas mulheres temerosas. Elas creem que elas podem confiar em Deus, que elas podem ter fé, né, que elas podem acreditar que Deus está tomando conta da casa delas, da família, de toda a situação. A gente crê aí que também vai ser tempos difíceis daqui uns dias, quando tudo se normalizar, as coisas vão ser difíceis, mas Deus tem uma saída para todas as coisas. Deus tem uma saída para o teu emprego, para a tua família. Deus tem uma saída para tudo isso. A gente precisa continuar de pé, e crendo, a gente precisa crer nessa situação que Deus está no controle de todas elas. Então, a gente acredita que a gente tem sido, há um tempo atrás, a gente foi forjada, né, preparada para todo esse tempo. E a gente aí foi influenciada por uma pessoa que a gente ama muito, que é a nossa discipuladora, que é a pastora Raquel. Ela nos incentivou a criar um grupo de mulheres. Eu vou abrir um parênteses aqui e explicar uma coisa, que é um grupo para mulheres não cristãs. Por quê? Porque a gente acredita que se você é cristã, se você tem uma igreja, que você tem um pastor, que você tem uma pastora, alguém que possa te orientar nesses dias. E também vou abrir um parênteses, dentro desse parênteses, dizer uma coisa. O governo não sabe lidar com essa pandemia. As autoridades não sabem lidar com essa pandemia e o seu pastor também não sabe lidar com essa pandemia. Ninguém sabe. Nem eu dentro de casa sei lidar ao certo com tudo isso. Então, não coloque numa posição de julgar. Se coloque numa posição de ajudar. Eu creio que, seja lá qual for a posição que o seu pastor tomou em relação a isso, ele fez pensando no melhor. Para você, para sua igreja, para sua família. Né? Mas eu acredito que essas mulheres têm aonde recorrer. A gente decidiu criar um grupo no WhatsApp para mulheres não cristãs, para que essas mulheres sejam fortalecidas, né? Para que elas entrem na internet, diante de tudo que elas recebem, né? Tanto de pontos negativos, positivos, de tanta informação, que elas tenham um lugar onde elas possam entrar e serem edificadas por mim, pela Fernanda? Não, pela palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus pode nos manter de pé nesse momento. Só a palavra de Deus pode nos dar força, coragem, fé e ânimo para esses dias. Então, eu convidei minha amiga Fernanda. Por que, gente, que eu convidei minha amiga Fernanda? A Josi entrou! A Josi, assim, cuidou de nós lá em Jundiaí, Oi, lá. Josi. Aguentou a gente lá. Por que convidei a Saudade. Fer, gente? Porque quando eu conheço a irmã da Fer, a Jo, já faz uns 15 anos, a gente trabalhou junto. Mas eu não conhecia a Fer nessa época. Eu conheci a Fer o ano passado. E eu achava que eu fazia leitura bíblica. Até conhecer a Fernanda, que ela faz muito mais do que eu.
né? Eu achava que eu participava de desafio de Instagram. A Fernanda passou na fila das horas, porque ela faz 40 mil desafios no Instagram. Eu não consigo fazer um. Gente, Ela faz espera só vários. um pouquinho, Fer. Peraí. Vai falando aí que tem um menininho lá no banheiro. Eu sou mãe, gente. Espera só um Ah, pouquinho. vai lá, vai lá. E a Fer, eu gosto de louvar, mas a Fer gosta muito mais do que eu. E a Fer também, ela é uma mãezona. Eu achava que eu era mãe. Assim, que eu era uma baita de uma mãezona. Até descobrir todas as coisas que a Fer faz aí para os filhos dela, com todos os desafios que ela tem. Então, eu convidei a Fer para participar desse momento com a gente, para ela poder explicar o projeto. E eu achei, gente, que eu gritava na igreja, que eu louvava, até assistir um culto com a Fernanda. Eu fiquei no chinelo, entendeu? Acho que eu vou ficando com Entendeu? mais Gente, vergonha. aquele culto de avivamento, então, a Fernanda tem ele, entendeu? Então eu achei que eu fazia grandes coisas, até descobrir a Fer. A Fer tem sido assim, uma fonte de inspiração para mim, né? E eu Nossa, achava que que eu amava bênção. almas, até conhecer a Fer e ver o quanto ela se desprende por pessoas que às vezes ela nem conhece. Então, nada melhor do que ela, ninguém melhor do que ela para explicar esse projeto com todo esse amor, com toda essa visão que ela tem. E eu me inspiro muito, muito nela. Ela sabe disso que eu já falei isso para ela. Ela é uma fonte de inspiração para mim. Toda vez que eu vejo ela lendo a Bíblia, eu penso assim: Fernanda, você tem que ler a Bíblia? Porque, né, se não leu ainda, Fernanda tá lendo, você tem que ler. Né? É uma fonte de inspiração. Fer, com você. Nossa, Fer, depois dessa. Olha, até tinha passado meu nervoso, agora aumentou. Paz. Bom, você falou um pouco do que você sentiu do início aí, eu vou falar um pouquinho também. Na verdade, eu também fiquei bastante abalada no início. E, para ser bem verdadeira, assim, nós somos. Nossas emoções, elas não são controladas, né? Deita ali um pouquinho. A gente não consegue controlar as nossas emoções. Então, quando vem uma notícia dessa, a primeira coisa passa pelo nosso cérebro e tum, né? O que fazer? E tanto que você vê aí as pessoas loucas né, nesse desespero, comprando coisa, querendo estocar, fazendo fila na farmácia, comprando álcool em gel, e essa doideira que você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E até no sábado eu recebi um áudio que eu fiquei muito assim. Eu falei, gente, como que vai ser? Porque eu continuo trabalhando, meu trabalho é um trabalho essencial, eu trabalho num banco. E o banco também não pode parar, se faltar dinheiro vira um caos, né? Se não tiver dinheiro na tua conta depositado, se não compensar seu cheque. Então, é um trabalho essencial. A gente não pode deixar de trabalhar. Eu falei, e aí nesse áudio o médico ele fala que a gente não pode ir e vir. Esse é o problema da contaminação. E eu tenho meus 3 filhos, eles vão e vêm, né? Eles ficam um pouco com o pai, um pouco comigo, um pouco com o pai. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que ficar sozinha, eu vou ter que dispor isso, eu vou ter que renunciar à presença dos meus filhos. E eu comecei a entrar num desespero. Eu falei, Senhor, se o Senhor, tá todo mundo falando que o Senhor parou o mundo para que a gente possa valorizar o tempo em família. Eu não vou ter isso, né? Eu não tenho esse tempo, eu vou ter que renunciar à presença dos meus filhos, eu vou ter que renunciar a isso. E aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, eu não, né? E eu entrei realmente num desespero. E daí sabe, eu comecei a pensar e eu falei, não, o Senhor me fez flecha, né? E todo aquele congresso e tudo aquilo começou a vir na minha mente e a gente controla os nossos pensamentos. E aquilo eu comecei a pensar e eu falei, eu sou flecha e o Senhor vai me lançar. E eu não tô aqui para espalhar o medo, eu tô aqui para espalhar o amor do Senhor. E a hora que a pastora lançou esse desafio da gente colocar o grupo nas nossas redes sociais, da gente tá realmente divulgando, né? Ela lançou isso ontem e veio uma força realmente. Eu falei, não, nós somos flecha, nós estamos aqui para lançar o amor do Senhor e não o medo.
não o caos, né? E eu falei, não, eu vou pegar os meus filhos, vou colocar eles dentro do carro, ninguém vai ter contato com eles, vou trazer para minha casa, e assim vai ser, eles não vão ter presença com vírus nenhum, eles não vão ser contaminados, eles estão blindados com sangue, nenhum mal sucederá, e é isso que eu tenho declarado na minha casa, né? E nenhum mal sucederá mesmo. A Amém. palavra do Senhor diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se do nosso coração está cheio amargura, medo, desespero, a gente vai falar isso. Então, eu parei de assistir televisão. Na verdade, eu estava vendo muitas notícias no celular, porque faz muito tempo que eu não assisto televisão. Também. E eu estava vendo muita notícia no celular. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estão infectadas? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas... E hoje foi o primeiro dia que eu não vi, então eu não sei. Falei, se eu continuar vendo isso, eu vou continuar me alimentando de coisa ruim. E o meu coração vai ficar, né? Daqui a pouco eu vou estar murmurando. E a murmuração é um pecado. E a gente precisa estar se alimentando de amor, de esperança, para poder ser essa flecha. Amém. E esse projeto nasceu no coração da nossa pastora e atingiu as nossas vidas. Transformou realmente a minha vida, eu posso dizer. Eu não tinha uma vida de devocional com Deus, eu não tinha uma vida de intimidade com Deus. Eu orava, né? Senhor, obrigada, abençoa e ponto final, né? E eu não sabia o que era ter uma vida de devocional com Deus. E ela propôs um desafio um belo dia e eu falei, pastora, eu não tenho hábito. Eu posso me comprometer e mandar para a senhora todos os dias, às 5 horas da manhã, o meu devocional? E ela falou, pode. Eu falei, não vou estar enchendo as paciências da senhora? Ela, não, pode mandar. Eu falei, então, é isso aí, Lina. Para de ver, porque seu coração tem que estar se alimentado de coisas boas. A Marcelina está dizendo aqui que ela parou de ver notícia também. Então, eu comecei a fazer esse devocional no meio do ano passado. E a partir daí, a minha vida teve uma transformação. A palavra do Senhor eu fui me alimentando da palavra. Então, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã. E é tudo regradinho. É meia hora de palavra, meia hora de oração, meia hora de leitura de livro. E assim eu fiz um hábito na minha vida. 21 dias fazendo isso direto, mandando para a pastora, e agora eu não consigo mais parar. Hoje eu acordo todo dia às 4h30 da manhã, porque eu faço um outro propósito, eu participo de outro curso que é às 5 horas. Então eu tenho que acordar um pouco mais cedo para conseguir fazer minhas orações, para conseguir fazer minha leitura. Mas isso já faz parte de mim, entende? É uma coisa que não é todo mundo que faz, porque cada um tem um ritmo. E você também não precisa fazer, você tem um ritmo. Cada um sabe o ritmo, mas eu sou mais produtiva nesse horário. Eu aprendi isso, né? E esse projeto, ele veio de encontro na minha vida para realmente mudar totalmente a minha mente, para que Deus entrasse de verdade na minha vida e tirasse toda a religiosidade de mim, porque eu fui criada à base de religiosidade. Religiosidade é do diabo. E a hora que ela propôs isso pra gente, porque a gente teve que parar com o nosso projeto por conta desse vírus, quer dizer, esse vírus parou tudo, né? Vamos parar? Não, não vamos parar, vamos fazer o grupo e vamos estar alimentando essas meninas da palavra. E aí a gente criou, o nosso grupo tá lá na bio, tá lá na minha bio, na sua bio, né, Fer? E quem quiser entrar, vai ser alimentada de palavra, vai ser alimentada de oração, de louvor. Todos os dias a gente vai colocar um estudo, ou um vídeo, um áudio. Hoje eu coloquei um louvor, uma oração. E a gente vai estar se alimentando, se fortalecendo umas às outras. Às vezes é legal que a gente lança alguns desafios, né? Hoje é dia de arrumar a mesa para o marido, hoje é dia de arrumar a mesa para os filhos. Deixa uma mesa bem bonita, né? A minha parede aqui tá cheia de coraçãozinho de EVA, que eu não tirei até hoje. Geralmente eles acordam, eu coloco o bilhetinho com batom escrito no azulejo, ou coloco uma flor que seja, né? Então, são coisas simples que às vezes passa no dia a dia, a gente não faz. Né? Faz quanto tempo que você não leva seu filho tomar um sorvete? Faz quanto tempo que você não... Agora não pode, né, gente? Então não adianta. São desafios internos agora.
É, uma religiosidade, a religião vem do grego, significa religar, religar o homem a Deus, né? O que religa o homem a Deus é Jesus. E a religiosidade são regras impostas pelo homem. Então, o diabo ele usa, às vezes, de regras impostas pelo homem para trazer muita coisa que não vem de Deus, que não vem da palavra. Por isso que eu falei que eu cresci numa religiosidade, numa coisa falsa, numa coisa que muitas coisas que eu achei que fosse bíblica e não era, tá? Mas de repente numa outra oportunidade a gente pode estar fazendo também uma live só disso, né? É. E é isso, eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade de ter esse grupo também para estar tirando dúvidas, né, Fer? É legal Sim, também. com certeza. O grupo vai ficar aberto, né? Por isso que a gente aconselha que sejam mulheres, assim, que não estão firmes em uma igreja, que estão sem pastor, sem pastora, sem uma Só um orientação. pouquinho de novo, gente, peraí. Vai lá. Porque se você tem uma igreja, se você tem o seu pastor, a sua pastora, o importante é que no seu momento de angústia, né, no seu momento de dúvida, de temor, você busque a eles, porque eles são profetas de Deus sobre a sua vida. Né? Nada impede, se você está aqui, se você tem a sua igreja, você quer participar com a gente nesses grupos, nada impede de você participar e ser alimentada com a palavra de Deus, ser edificada pela palavra de Deus. Né? Mas lembrando que tudo quando voltar ao normal, você volta para a tua igreja e ouve as palavras do seu pastor. Né? E a gente fica muito feliz com esse projeto. Eu e a Fer estamos em grupos de WhatsApp distintos, porque existem mulheres que eu conheço, existem mulheres que a Fer conhece, né? Então a gente está em grupos distintos. Eu tô com a Carol, a Fer tá com a Mônica e com a Joana, que é a irmã dela. São grupos distintos. Então você pode entrar no link que está na nossa bio. Lá vai estar o link do grupo. Você pode entrar lá que você vai cair direto no nosso grupo. O meu grupo hoje ele está fechado porque é a partir de amanhã que a gente vai começar as postagens. As postagens, elas nunca são iguais, né? Até para que tenha uma dinâmica legal o grupo. Mas no básico, no geral, é o quê? É uma palavra, né, de Deus, a reflexão sobre essa palavra. Vem também, às vezes, o desafio que a Fer citou, né? Vão ser desafios internos. Você escrever um bilhete para alguém da sua casa, é você fazer uma surpresa para o seu marido, é você fazer uma janta, uma comida diferenciada, é você ter um momento de cineminha com pipoca com seu filho, né? Um momento de oração junto com seus filhos. Então, ser devocionais hoje são desafios hoje voltados para dentro da casa. Até para que a As gente consiga cartas que impactaram bastante, né? as cartas que nós fizemos naquela época. São desafios hoje para que você possa realizar e edificar. Porque as palavras que você vai ler, que você vai receber, vai edificar você. Mas os desafios que você vai fazer a partir disso vai edificar a sua família, o seu casamento, o relacionamento com os seus filhos. Então, o crescimento que a gente quer aqui é pessoal, é espiritual, mas também é familiar. Né? É matrimonial. A gente quer que isso alcance todas as áreas da sua vida, né? E que no final disso tudo, porque isso vai acabar, né? A gente decreta isso, que isso Com vai ter um certeza. fim. No final disso tudo, a hora que você puder sair para a rua, a hora que você puder encontrar as pessoas, você vai ser uma nova mulher. Você vai estar Amém. transformada. As pessoas que te encontrarem na rua, elas vão ter que te conhecer de novo, porque a pessoa que começou a quarentena já não é a mesma que vai terminar. Que a gente crê que, como eu falei no começo, não é eu e a Fer, sabe? Não somos nós que falamos e podemos mudar qualquer coisa na sua vida. É a palavra de Deus que tem esse poder. E Deus Amém. é aquele que te criou. Ele sabe qual palavra você está precisando. Eu vi esses dias que o ouvir é coletivo, o aprender é individual.
Então, você pode ouvir a mesma palavra que eu, e você vai aprendê-la de uma maneira diferente, você vai senti-la de uma maneira diferente, a mesma palavra, né? Com E certeza. é essa palavra do Criador, daquele que te criou, que sabe o que você precisa nesse momento, que vai te trazer edificação, né? A gente não está fazendo um grupo para que a gente possa transformar ninguém, não, porque a gente não transforma ninguém. A gente luta para transformar a nossa carne, para transformar a nossa família, né? Nós Mas o que a somos gente quer, usados e quem convence é o Espírito Santo, Senhor. exatamente, o que a gente quer aqui é ser flechas, né? Assim como nós somos lapidados, que hoje nós somos, eu posso crer, né, Fê, falar que nós somos flechas lapidadas hoje, né? Diante de Com tudo que a gente certeza. passou aí, um processo, a gente passou de lapidação há um ano atrás, É que a gente verdade. vem É passando, verdade. hoje a gente crê que nós somos flechas lapidadas, que tudo que foi derramado dentro de nós hoje transborda. E a gente quer com esse transbordo alcançar a vida de outras mulheres, né? Que todas as maravilhas, porque nós vivemos maravilhas. Foi um tempo assim de desabrochar. Às vezes não é difícil olhar para o lado de dentro e consertar algumas coisas, mas isso Com traz uma certeza. transformação tão poderosa sobre as nossas vidas, que você não consegue voltar a ser quem você era mais. O que você quer é ir avante, você quer prosseguir, você quer mais de Deus, porque a sua família é impactada com isso, né? Eu falo para a pastora Raquel, quando uma mulher ela é curada, ela é sarada, uma família é sarada e é curada. E quando uma Amém. família é sarada e curada, uma igreja é sarada e curada. E quando uma igreja se torna uma igreja sarada e curada, uma sociedade é curada e sarada. Talvez foi para esse momento, para este tempo, né, Fer? Foi Que para Deus esse. chamou. A gente tem um louvor que a gente louvou junto, que esse momento foi o único nas nossas vidas, que É chama, se verdade. você quiser anotar aí para você ouvir depois, chama Sou Esther, para um tempo como este, Amém. né, que nós Eu até fomos gravei chamados. um vídeo ontem, antes de ontem, acho que foi ontem. Eu estava indo trabalhar e eu gravei um vídeo que em Provérbios fala que toda crise, Ah, eu vi. na crise, o fraco se mostra. Então também o forte se mostra, né? É na crise que o fraco se mostra ou o forte se mostra. Em toda crise, algo se inicia. Ou se inicia uma derrota ou uma vitória. Então a gente pode aproveitar essa crise para aprender, aprender realmente a se transformar em uma mulher diferente, aprender. A gente não tem nada para perder em aprender, Ah, né? é Se a verdade. gente vai ser alimentada da palavra de Deus, a gente vai aprender algo bom, algo que vai edificar. Já Então, anotei algo essa realmente frase. que vai ser transformado na nossa vida, né? Você não vai estar de maneira nenhuma voltando para trás, porque a palavra diz que nada volta vazio, né? Independente se você não vai entender hoje, mas lá na frente você vai entender. Então Deus ele vai mostrar, independente se hoje não fizer sentido nenhum, lá na frente um dia você fala, nossa, é verdade, aquele dia eu aprendi isso e hoje faz sentido, né? Então, independente se você está numa crise hoje, decida fazer algum sentido e iniciar algo de bom. E não ficar reclamando, murmurando e deixar com que isso te derrote, né? Te deixe para baixo. Amém. Amém. Então é isso. A gente quis. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas em relação ao projeto, né? E se você tem alguma dúvida ainda, você pode entrar em contato tanto no meu direct quanto no da Fer, mandar sua mensagem, sua dúvida. E se você Entra quiser lá no grupo. participar no nosso grupo, né? Tanto do meu quanto da Fer, é só entrar lá na nossa bio, no link, tá lá o link Ah, do meu grupo. filhote entrou, ó. A Ai, que Alana lindo! entrou, minha companheira de trabalho, estava de folga hoje, né, Alana? Que Deixou tudo para lindo! mim lá. E o meu bebê entrou, ó. Bonitinho. Te E amo. daí você pode entrar, né? E você vai cair direto em um dos grupos. Nós agradecemos todas que participaram aqui com a gente, né? Vamos tirar um print? Ti, você consegue tirar aí? Vai, peraí. Tirei. Depois eu posto. Tira minhas rugas, pelo amor de Deus. Faz um filtro aí. E a gente quer com esse tempo mesmo. Já anotei a frase que a Fer colocou aí, que a gente não perde quando a gente se dispõe a aprender. A gente não perde. Ah, a Camila da Gloss entrou. Ai, Cá, melhoras, viu?
Melhoras para você, muita saúde. Josi, todo mundo que Muita entrou, água, gente. todo mundo tomando água em 15 em 15 minutos, ó, meu papo rosa. E, gente, a gente vai encerrar por aqui agora. Eu tenho que correr, dar bolo para essa criançada agora, dar de comer, esse povo só pensa em comer, meu Ai, eu Jesus. também. Lu, Vamos ser mamães agora. beijão, viu, Lu? Amém, gente. Olha lá, Beijo, cá. obrigada a todo Ai, mundo. Josi, gente, a gente vê se agradece. quando você vier aqui para Varé, venha vendo todas. Todas, né, Fer? Todas. Porque a gente tem ciúmes. A Todas. gente não é curada de ciúmes ainda, Josi, viu? A Somos, Cá é a não minha queremos ser. companheira. A Cá, Um que é minha beijo. companheira também, tá aí junto, sempre firme, nos apoiando. Gente, então não esquece, entra lá no link da nossa bio e entra no grupo meu ou da Entrar no Fer. grupo. Não perca tempo para aprender mais de Deus. Amém? Isso mesmo. Fer, Um beijo, eu obrigada, vou viu? encerrando aqui. Fer, Te amo, Fer. te amo Beijo. mais. Beijo. Tchau.